Bom dia para você, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse no outro vídeo anterior, vamos começar hoje um estudo sobre a centralidade de Cristo no universo. Nós queremos, através desse estudo, compreender que Cristo é o centro de todas as coisas. E nessa primeira parte do estudo, como eu já disse anteriormente, nós vamos falar sobre o projeto da cruz antes da fundação do mundo, e falar um pouco das sombras que Deus vai utilizar para que até que chegasse o momento dele consumar o seu projeto que foi feito antes da fundação do mundo. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Nesse primeiro texto que nós estamos lendo, na carta que Pedro escreve para a igreja, 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 20, Pedro vai dizer que Deus pagou um resgate, que foi pago um resgate para nos resgatar. É importante a gente lembrar e entender que resgate significa que um dia nós estávamos com Deus, mas nos afastamos de Deus, nos tornamos escravos de um outro Senhor, e Deus teve que pagar um resgate para nos resgatar, para nos trazer de volta para Ele. E qual foi o preço desse resgate? Qual foi o valor desse resgate? Esse valor não foi com ouro, não foi com prata, mas foi o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. Observa bem que o texto, isso está no Novo Testamento, ele está comparando Jesus como um cordeiro sem mancha e sem mácula. De onde Pedro tirou isso? Então, grava isso na mente, porque nós vamos falar disso no decorrer do estudo. Pedro, então, está dizendo que Cristo é um cordeiro sem mancha e sem defeito, e o preço pago por Deus para nos resgatar foi o sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Mas o que eu gostaria mesmo de falar está aqui, que diz o seguinte: o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo. A palavra com efeito significa com esse propósito. Então, nós estamos vendo que Deus ele pagou um resgate. Esse resgate foi pago com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido com este propósito, com esta finalidade, ou seja, estabelecido para essa finalidade antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então nós vemos aqui que Pedro ele está dizendo que Deus, antes da fundação do mundo, antes dele dizer haja luz, ele disse haja sacrifício do meu filho. Primeiro existe um preço para ser pago. Antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Deus estabeleceu antes da fundação do mundo sacrificar o seu filho. O sacrifício de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. Foi estabelecido com este propósito antes da fundação do mundo. Então, diferentemente do que às vezes muitas pessoas pensam, eu pensava um tempo atrás, que Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, e de repente Deus disse para que o homem não comesse daquela árvore, e de repente o homem come, desobedece a Deus, e de repente Deus leva um susto, e ele então vai criar o plano B, como que eu vou fazer agora para trazer o homem de volta para mim? Parece que, e é o que eu entendi há um tempo atrás, parece que a cruz, o sacrifício de Cristo, foi o plano B de Deus, porque o plano A havia falhado. Mas entendendo esse estudo, entendendo sobre esse assunto, eu fui compreender que não.
que eu estava errado no meu pensamento. O plano e o sacrifício de Cristo e a cruz do Calvário nunca foi o plano B de Deus. Sempre foi o plano A de Deus. Antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. E aqui no texto, então, está dizendo essa verdade para nós. Pedro, no Novo Testamento, está dizendo que Deus, antes da fundação do mundo, já estabeleceu o sacrifício de Cristo. Isso por quê? Porque Deus sabia que o homem ia pecar, mas Deus criou e queria criar uma criação, natural, física, mas a partir dessa criação ele estava criando então uma criação espiritual. Mas essa criação espiritual de Deus, essa criação, ela dependeria do homem. Deus tem todo o poder para fazer todas as pessoas a crer nele se ele quiser. Mas Deus criou o homem, o ser humano, com livre-arbítrio de escolha. Deus não queria criar robô. Ele queria que as pessoas servissem a ele, mas não porque não tivesse outra opção, mas por amor a ele. Então Deus de antemão já sabia da queda do homem e já estabeleceu o sacrifício de Cristo antes da fundação do mundo. Ou melhor, eu fico imaginando Deus no ato da criação e Jesus ali, o Filho, junto com ele, e de repente eles se dão conta da queda do homem, que o homem iria pecar e desobedecer a eles, e Jesus então se oferece para morrer. Jesus então ele diz ao Pai: pode criar o universo, porque eu pago o preço para que o Senhor crie o universo e para que aqueles que creem em mim também possam voltar para o Senhor. Aqueles que creem no meu sacrifício. Então Jesus se oferece para ser o sacrifício, o preço pago, para que Deus desse vida à humanidade, desse vida à sua criação terrena, mas para que a partir da crença no Filho de Deus, desse que pagou o preço, ele também criasse uma nova criação espiritual, ou seja, uma nova criatura espiritual. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com você é o texto que se encontra em Colossenses capítulo 1, versículo de 13 a 17, que nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, veja que Pedro fala de um resgate. Paulo, escrevendo aos Colossenses, também nos fala de libertação. Nos fala que Deus nos libertou, dos nossos pecados. Então, ele aqui está dizendo assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então Paulo está dizendo que Deus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. E vai dizer assim: pois ele é a imagem, ele quem? Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. E ele ainda vai dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas, quer no céu, na terra, principados e potestades, tudo foi criado nele, toda a criação foi criada em Cristo. O que Paulo está querendo nos mostrar aqui é que parece que Deus ele vai criar o universo nas costas de Cristo. Embora seja Deus, o Pai, o Criador do universo, mas quem sustenta o universo é Jesus Cristo, seu Filho. Deus então ele vai criar todo o universo nas costas de Cristo. Em cima de Cristo, nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu
e na terra, sejam tronos, soberanias, potestades, tudo foi criado nele, por ele e para ele. O que o texto está querendo nos dizer é que antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu sacrificar Jesus. Antes dele dizer haja luz e criar todo o universo, ele disse haja cruz. Jesus se oferece para que Deus então crie todo o universo e o ser humano nele, baseado no sacrifício de Cristo. Então nós vemos aqui que Deus, ele vai, o sacrifício de Cristo é como se fosse ele que sustentasse todo o universo. Ele fosse a base de toda a criação de Deus. O sacrifício de Cristo é como se fosse a base de toda a criação de Deus. Então nós vemos aqui que Paulo está dizendo que nele, em Cristo, em Cristo foram criadas todas as coisas. Então, Deus ele vai criar todo o universo em cima de Cristo. É Cristo que sustenta toda a criação, porque ele já sabia que o homem ia se afastar dele. E Jesus então se oferece para ser o remédio para curar o homem que cresce nele, que trazesse de volta esses que crescem nele, os crentes em Cristo, resgatá-los e fazer deles uma criação espiritual. Mas um outro texto que eu gostaria de compartilhar com você também, nos falando a respeito desse ponto, é o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que nos vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, diferente de todos os evangelhos, João ele não se preocupa em mostrar Jesus na sua humanidade, a genealogia de Jesus vindo de Abraão. Mas João ele começa a mostrar o seu evangelho, ele quer mostrar a divindade de Cristo. Então o texto começa falando de algo que aconteceu antes da fundação do mundo. E João então vai dizer: no princípio era o Verbo. O Verbo aqui é Jesus Cristo. Então, se nós substituirmos a palavra Verbo por Cristo, estaria escrito assim: no princípio era Cristo. E Cristo estava com Deus. E Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada teria vindo à existência. Olha que interessante. João então está dizendo que no princípio era Cristo, Cristo estava com Deus e ele também era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo. Quando Deus ele vai usar na palavra, a linguagem dele no Gênesis, quando ele vai dizer façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Jesus Cristo estava presente ali com o Pai no ato da criação. E não só estava presente, mas ele é a razão da existência da humanidade. Sem Jesus, Deus não teria criado nada. Se não fosse Jesus ter se oferecido antes da fundação do mundo para morrer na cruz do Calvário, pagando o preço, se não fosse Jesus, nada teria vindo à existência. A Bíblia também está dizendo para nós, no texto que acabamos de ler, de que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, mas esse Verbo que estava lá no princípio da criação do mundo, com Deus, o texto
ele vai dizer para nós que todo o universo foi criado por intermédio de Cristo. Ou seja, Cristo foi o intermediário entre Deus e a criação terrena de Deus, para através da qual fazer uma criação espiritual. Não valeria a pena Deus dizer, haja luz, porque o homem ia pecar, e aí então toda a raça humana seria destruída e tudo deveria deixar de existir. Vou tentar explicar para você mais um pouco a respeito disso. A Bíblia diz que Deus é santo, e santidade não combina com o pecado. De maneira que se Deus criasse o universo e o próprio Deus sustentasse o universo na sua santidade, quando o homem pecasse, tudo deveria deixar de existir. Tudo deveria ter deixado de existir ali no Éden após a queda do homem. Mas o fato é que a Bíblia nos revela que Deus criou o universo, mas quem sustenta o universo não é o Pai. Quem sustenta o universo é o Filho. Deus cria todas as coisas por intermédio do Filho, de Cristo. Cristo é a razão de nós existirmos. Não só eu e você, mas quando você vê um passarinho e ouve um passarinho cantando, aquele passarinho só está cantando por causa da cruz. O sacrifício de Cristo não nos deu apenas o direito de salvação eterna, mas Ele também deu a todos o direito de existir. Todos que existem sobre a terra só existem por causa de Cristo. Cristo é a razão da nossa existência. Se você se levantou da cama hoje e está de pé, é porque Cristo está bancando a sua existência através do sacrifício dele. Tudo que existe, existe porque Cristo está bancando a existência de todos. É por isso que a Bíblia diz que todo joelho um dia vai ter que se dobrar diante dele. E toda língua vai ter que confessar que ele é Senhor. Sabe por quê? Porque todos, até mesmo o ateu, que não acredita em Deus, ou que diz que não acredita, essa pessoa vai ter que se prostrar diante de Cristo um dia e vai ter que confessar que ele é Senhor. E sabe por que a Bíblia diz isso? Porque Cristo é a razão da existência de toda a raça humana e de toda a criação de Deus. Deus, ele vai criar toda essa criação terrena, projetando a criação espiritual, mas a base para tudo isso, o que iria sustentar tudo isso, era o seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia fala que o amor de Cristo pela humanidade, pela criação de Deus, foi para Deus como um cheiro suave diante dele. Quando Cristo se oferece para pagar o preço, para resgatar o homem de volta e para sustentar a criação de Deus, Deus então viu aquele amor de Cristo pela humanidade, pela criação de Deus, e aquilo chegou diante de Deus como um cheiro suave diante do Senhor. Então, nesses 3 textos, e existem outros textos na Bíblia que vai falar a respeito disso, mas não vamos citar para não ficar muito longo o estudo. Nesses 3 textos, nós vimos que Deus, ele vai elaborar o projeto da cruz antes da fundação do mundo. E depois, então, a cruz, o sacrifício de Cristo, seria a base, o que sustentaria toda a criação de Deus. Então ele iria construir toda a sua criação por cima de Cristo. E Cristo seria as colunas, a coluna que sustentaria o universo. E se você ler a Bíblia, você vai ver vários textos falando que é o poder de Cristo que sustenta todas as coisas. É o poder dele que sustenta todas as coisas. Então Deus, ele vai projetar tudo isso aqui. Antes de dizer haja luz e começar a criação, ele disse haja cruz e vai então fazer o seu projeto e começar a fazer toda a sua criação terrena a partir da cruz. E aí, por que Deus então vai utilizar todas essas questões de sombras de Antigo Testamento, de Velho Testamento? Então nós vimos que Deus,
ele tinha um projeto de enviar Jesus para morrer na cruz antes da fundação do mundo. Mas imagina você, imagina que alguém, Deus por exemplo, vamos citar o próprio Deus como exemplo disso. Deus então ele elaborou esse projeto de salvação, de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário, para salvar e resgatar as pessoas. Mas para que as pessoas pudessem crer nele, pudessem ser salvas, elas tinham que crer em Cristo. Mas imagina, se Deus então tivesse, junto com o Filho, elaborado todo esse projeto de salvar o homem, de resgatá-lo, porque ele sabia que o homem ia se afastar dele, mas ele não vai usar nada, ele não vai escrever nada, não vai usar nada para mostrar, para que o homem pudesse ter uma comparação quando Cristo viesse, para comparar, para reconhecer Jesus como aquele Salvador, para que pudesse crer nele, para que tivesse então a vida eterna. Né? Imagina se isso acontecesse. Então Deus, quando Jesus viesse, as pessoas não iriam acreditar nele, porque não tinha uma comparação, não tinha algo para comparar. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, ele estabelece o projeto da cruz antes da fundação do mundo, mas de forma soberana, extraordinária. Ele vai usar todas as coisas nas Escrituras. Nenhuma frase nas Escrituras está escrita por acaso, nenhuma palavra, nenhuma história registrada está escrita por acaso. Tudo Deus vai utilizar a partir da queda do homem para mostrar o dia em que Cristo viria cumprir o projeto de salvação que ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Eu queria aqui compartilhar com você um texto que se encontra em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3 de Gênesis vai falar da queda do homem. E o texto vai nos dizer assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu fico imaginando a situação do Éden na queda do homem. Quem será que foi pego de surpresa no Éden? Será que foi Deus que ficou surpreso com a queda do homem? Ou será que foi o diabo? Porque quando nós vimos Deus criar a humanidade, ele disse para o homem que se o homem comesse daquela fruta, certamente ele morreria. E o diabo então induz o homem a desobedecer a Deus. Mas quando o homem desobedece a Deus, Deus passa no jardim chamando Adão. Adão, onde estás, Adão? Mas Adão já tinha pecado. Por que ele continuava vivo? Por que todo o universo continuava de pé, sendo que o homem já tinha desobedecido a Deus? Embora Adão tenha morrido espiritualmente, mas fisicamente ele estava vivo. De fato, quem estava sustentando todo o universo a partir da queda do homem? Quando Deus ainda anda dizendo no jardim, chamando por Adão, dizendo: Adão, onde estás? Conversando com o homem pós o pecado. O que estava sustentando todo o universo? O que estava sustentando todo o universo já era a cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo já estava sustentando todo o universo, porque se não fosse Cristo, tudo teria deixado de existir naquele exato momento da queda do homem. Mas ali naquele momento, o diabo então induz o homem a pecar contra Deus, a zombar de Deus. E quando eles desobedecem a Deus, o texto bíblico que nós lemos vai dizer que os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Observa que após a queda do homem, o homem então percebeu que estava nu e ele então vai correr e vai pegar folhas de mato e vai fazer vestes para cobrir a sua nudez. Mas o interessante é que no capítulo 3, verso 21, logo à frente desse texto, vai dizer assim:
fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ora, o homem já tinha cobrido a sua nudez com folhas de mato. Mas no verso 21, a Bíblia registra e faz questão de mostrar para nós que Deus fez vestes para Adão e Eva de peles de animais. Para que Deus pudesse fazer vestes para Adão e Eva de peles de animais, ele teve que matar animais e sacrificar animais. Então, nós vemos aqui, logo após a queda do homem, Deus ele vai sacrificar animais inocentes, derramar sangue de animais inocentes para cobrir a nudez do homem. Porque essa nudez não estava falando apenas de nudez física. Deus nos vê do jeito que nós estamos, podemos estar vestidos, mas Deus vê a gente até por dentro. Será que o pecado de fato que distanciaria Deus do homem seria a nudez? Pois eles já estavam nus. O de fato é que eles não percebiam isso. A nudez, de fato, ali estava representando o pecado do homem. E muitas pessoas, pegando esse texto, até usam dizer, né? Dizem que se Jesus voltar e a gente for, o texto bíblico vai dizer isso, né? Que quando Jesus voltar, aquele que foi encontrado nu não vai subir para encontrar com o Senhor, mas só os que estiver com vestes. E as pessoas pegam esse texto e não compreendem que essas coisas são espirituais, então tem que dormir de roupa, porque se Jesus voltar, e aí as pessoas não vão subir porque estão nus. Não é isso que o texto bíblico está querendo dizer. Essa nudez, mostrar as vergonhas, né? Essa nudez representa o nosso pecado, o pecado da humanidade. E olha que interessante, a cruz de Cristo já estava fazendo efeito e Deus, ao mesmo tempo, na queda do homem, já está mostrando sombras para que as pessoas pudessem identificar o que ele iria fazer lá na frente. Então Deus aqui na queda do homem, ele vai sacrificar animais inocentes, derramar o sangue desses animais para fazer vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ora, esses animais que foram mortos aqui na queda do homem, para que através desse sacrifício cobrisse a nudez de Adão e Eva, esses animais já estavam apontando para esse grande dia, quando a cruz, projeto feito antes da fundação do mundo, iria se manifestar. Então nós vemos que tudo que vai acontecer a partir de Gênesis capítulo 3, pós-queda do homem, tudo isso vai ser sombras. Deus vai utilizar todas essas coisas para mostrar o grande dia e como ele iria executar esse projeto que foi elaborado antes da fundação do mundo. Então, antes que Deus consumasse esse projeto aqui, feito antes da fundação do mundo, antes de Deus consumar esse projeto, ele vai usar o Antigo Testamento como sombras, como apontando para as coisas que ele iria fazer através de Cristo na cruz. E aqui o primeiro exemplo que nós vemos é esse, que na queda do homem, Deus já teve que sacrificar animais para que através desse sacrifício, a nudez de Adão e Eva, que representa pecado, fosse então coberta ali naquele momento. Um outro exemplo que eu gostaria de deixar para você, para que a gente pudesse compreender mais um pouco a respeito disso, é o texto de Gênesis capítulo 22, do verso 6 ao 13, que vai dizer para a gente assim: Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar
E sobre ele dispôs a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Bom, a história de Abraão e de Isaque na Bíblia, nós vemos que todo aquele episódio, que tudo aquilo que aconteceu é sombra mostrando as realidades do que Deus iria fazer. Abraão ali, ele representava Deus, o Pai. Isaque era o unigênito, o único filho de Abraão. E Deus então vai chamar Abraão e vai dizer: pega a Isaque, o seu único filho a quem tu amas, e oferece em holocausto para mim no monte que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão então levanta de manhã, pega 2 empregados, um jumento, coloca a lenha sobre o jumento e pega Isaque e caminha então em direção ao lugar que Deus iria mostrar para ele onde seria o sacrifício do seu filho. Chegando num determinado lugar, Abraão vai parar e Deus vai dizer: Abraão, é naquele monte ali que eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Abraão então vai tirar a lenha do jumento, vai colocar sobre Isaque. E perceba que Isaque não era uma criancinha, como a gente às vezes imagina. Isaque tinha entre 14 a 17 anos. Ele então pega a lenha e carrega a lenha. E caminhando junto, Isaque percebe que estava faltando o principal do sacrifício, que era o cordeiro. Então ele pergunta para o pai: pai, está tudo certo, tem a lenha, tem o fogo, o senhor está levando o cutelo, a faca, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olha para Isaque e diz assim: meu filho, Deus proverá um cordeiro para si. E eles caminham junto até aquele lugar. Chegando naquele lugar, Abraão então vai erguer um altar de pedras, vai pegar a lenha que Isaque carregou e vai estendê-la sobre aquele altar. Agora eu quero fazer para você uma pergunta. Abraão tinha bem mais de 100 anos nessa época. Isaque tinha entre 14 a 17 anos. Será que Abraão conseguiria pegar um jovem à força para sacrificá-lo naquele momento? É claro que não. Mas quando Abraão, então, por certo, conversa com Isaque, diz que ele seria o sacrifício, Isaque se oferece para ser sacrificado, porque ele confiava na palavra do seu pai. Olha para você ver que essa história de Abraão e de Isaque, Deus estava mostrando como ele iria executar o projeto que ele fez antes da fundação do mundo. Abraão aqui representava Deus, Isaque representava Jesus. Assim como Jesus carregou a cruz, a lenha que ele seria colocado sobre ele, Isaque vai carregar a lenha e foi colocado sobre ela. Assim como Jesus se oferece para morrer na cruz do Calvário, Isaque também se oferece para ser entregue, para ser sacrificado, porque confiava na palavra do seu pai. Agora, o mais interessante é que no monte onde Abraão ele chega e avista o monte, e Deus diz: vai ser naquele monte ali que você vai sacrificar o seu filho. Hoje esse monte ele é conhecido como Monte das Oliveiras, lá em Israel. Abraão então chega naquele monte e Deus vai dizer: é do outro lado ali que você vai sacrificar o seu filho para mim. E o interessante é que quando Abraão chega naquele monte, ele pega então Isaque e os dois vão descer um vale chamado Vale de Josafá. E eles então vão descer esse vale e eles vão chegar neste monte onde Deus disse para que Abraão sacrificasse o seu filho.
E olha que interessante, há milhares de anos atrás, por que Deus não mandou Abraão sacrificar o seu filho em qualquer lugar? Por que tinha que ser num monte onde Deus iria mostrar para ele? Sabe por quê? Porque nesse monte era o monte onde Deus, a realidade de tudo aquilo que estava acontecendo com Abraão, Deus, ele iria sacrificar o seu filho. Porque onde Isaac foi sacrificado, né? Deus sacrificou Jesus. Foi no mesmo monte. Toda essa história de Isaac estava apontando para aquilo que Deus iria fazer naquele dia. E existem muitos detalhes nessa história que não é o caso da gente falar agora, mas todos os detalhes dessa história estavam mostrando para nós, Deus mostrando para a humanidade como Ele iria executar o seu plano, o seu projeto de salvação e onde seria o lugar onde Ele iria sacrificar o seu filho, aquele sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo com esse propósito para nos resgatar. Tudo que Deus vai fazer daí para frente vai mostrar essas grandes realidades que Deus iria fazer. Mas no mesmo texto, quando Abraão está para sacrificar Isaac, nesse mesmo local, quando Abraão está para sacrificar Isaac, Deus diz para ele: Abraão, não faça tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E naquele exato momento apareceu um cordeiro amarrado entre os matos. Sabe o que aquele cordeiro representa? Lembra do que Pedro comparou Jesus lá no Novo Testamento como cordeiro sem mancha e sem defeito? Pois é. É exatamente daí que Pedro vai tirar todas essas coisas e da lei e comparar Jesus como um cordeiro. Eu queria que você entendesse uma coisa. Quando Isaac ele sai daquele monte que Abraão estava carregando a lenha, ali ele representava Jesus, o único Filho de Deus que morreria no nosso lugar. Quando chega no monte, ele faz o altar, é colocado em cima da lenha, se oferece para ser sacrificado. Mas naquele exato momento do sacrifício, quando Abraão vai matar o seu filho, aquele cordeiro que aparece no lugar para ser morto no lugar de Isaac, também representa Jesus. E Isaac, naquele momento, passa a representar eu e você. Porque nós deveríamos morrer. Lembra da queda do homem no jardim? Nós deveríamos já estar mortos. Nós, de fato, estávamos mortos espiritualmente. Mas Cristo morreu na cruz para nos dar o direito de vida eterna e nos resgatar para Deus novamente. Todos esses textos da Bíblia vão mostrar essas realidades. Um outro texto que eu gostaria de ler para você, para que a gente veja algo mais, é um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 12. O povo de Israel, eles vão ir para o Egito, vão ser escravos no Egito durante 430 anos, vão ficar lá escravos, e no dia em que Deus vai libertar o seu povo da escravidão, Deus então vai instituir a Páscoa. E naquele dia da Páscoa, Deus deu algumas ordens para aqueles judeus, para o povo de Israel, que eles deveriam obedecer. Gostaria de ler o texto com você que nos fala o seguinte, Êxodo 12, verso 3, nos fala assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, naquele dia, naquele mês, Deus decidiu libertar o povo de Israel do Egito, e Ele então vai instituir a Páscoa. E naquele dia Deus vai dar uma ordem para o povo de Israel. Ele vai dizer que no dia 10 daquele mês, o cordeiro tinha que ser separado dentro das casas, das famílias de Israel. Esse cordeiro,
ele tinha que ser segundo a casa dos pais. Então no dia 10, não se esqueça, o cordeiro era separado. Para quê? Esse cordeiro era separado com a finalidade de que durante esses dias o povo, então, a família pudesse examinar esse cordeiro para ver se eles não tinham defeito, porque não poderia sacrificar na Páscoa o cordeiro com defeito. Então, dia 10 do mês separava o cordeiro. Êxodo 12, 5 ao 7 vai dizer para nós assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, e tomarão do sangue, e o porão em ambas as ombreiras, e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. Então no dia 10 separava o cordeiro, examinava ele durante 4 dias, e no dia 14 daquele mês, ao entardecer, no crepúsculo da tarde, esse cordeiro tinha que ser imolado. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas e nas laterais das portas, porque Deus ia trazer juízo sobre o Egito. Então, não se esqueça do que o texto está nos dizendo. Cordeiro separado no dia 10. No dia 14, Israel tinha que matar o cordeiro ao entardecer. E ainda no verso 12 a 13 desse mesmo capítulo diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus, ele manda sacrificar aquele cordeiro no crepúsculo da tarde do dia 14, passar o sangue nos umbrais das portas e nas laterais das portas, porque Deus iria julgar o Egito. Eu queria que você entendesse que o Egito é uma figura do mundo. Deus então iria trazer juízo sobre o Egito. Mas quando Deus passasse pelo Egito, trazendo juízo, ele mataria todo o primogênito do Egito. Mas toda casa que tivesse a sangue daquele cordeiro, sem mancha e sem defeito, toda casa que tivesse aquele sangue, Deus iria passar por cima daquela casa, e naquela casa não haveria morte. Então observa comigo, nós estamos vendo naquele episódio da Páscoa, o povo de Israel cobertos com sangue de um cordeiro sem mancha e sem defeito, morto no dia 14, ao entardecer da Páscoa, daquele dia, e todos que estavam por trás, cobertos com aquele sangue dentro da casa, não iria sofrer a ira de Deus, que Deus iria derramar sobre o Egito. Eu queria que você também prestasse atenção num outro detalhe que o texto vai nos dizer, também nesse mesmo capítulo, vai nos dizer assim. Êxodo 12, 46 diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Outra coisa, aquele cordeiro que seria morto no dia 14 ao entardecer, cujo sangue era passado nas portas e que salvaria o povo de Israel da ira de Deus, aquele cordeiro deveria ser assado e comido durante aquela noite. Mas no momento em que o povo de Israel estivesse comendo aquele cordeiro, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. O Salmos vai dizer isso para a gente, que nenhum osso do cordeiro, nenhum dos seus ossos foi quebrado, como falando de profecias a respeito de Cristo. E olha que interessante o que vai acontecer no ato da crucificação de Jesus.
Então todas essas coisas que nós falamos aqui a respeito da Páscoa, eu gostaria de refletir com você e entender por que Deus mandou fazer todos esses detalhes, essas coisas todas na Páscoa. E olha que interessante. Segundo o historiador Flávio Joséfo, um hebreu historiador que viveu nos tempos de Cristo, segundo ele, aquele episódio da Bíblia onde relata que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho e aclamado como rei, esperado por aquela multidão, aquele dia era exatamente 10 daquele mês da Páscoa, dia 10 de Abib. Exatamente naquele dia seria onde o momento em que Jesus estava entrando em Jerusalém. E seria a última semana de Jesus em Jerusalém. Ele então entra em Jerusalém no dia 10. E quando você lê os evangelhos, você vai ver os evangelhos registrando que a partir daquele dia, Jesus vai ser examinado pelas autoridades religiosas. Eles vão tentar achar em Jesus um crime para condená-lo e para matá-lo, mas não vão encontrar nele crime algum. Quando não encontra mais crime algum, Jesus não vai ser só mais examinado pelas autoridades religiosas, mas ele também vai ser examinado pelas autoridades civis. Então pegam Jesus e levam ele diante de Pilatos. Pilatos chama ele uma vez, leva ele para dentro, interroga Jesus e percebe que Jesus era inocente. Sai para fora e diz: esse homem é inocente. Pela primeira vez. Pela segunda vez, pela insistência dos líderes religiosos, ele leva Jesus de novo, conversa com Jesus e sai outra vez, dizendo: não há crime neste homem. E pela terceira vez, pela exigência e insistência dos líderes religiosos, ele leva Jesus outra vez para dentro, interroga Jesus e sai para fora e diz: este homem é inocente, este homem é puro, não tem crime nenhum, crucifique ele vocês. E aí Pilatos então entrega Jesus nas mãos, e ele, quando fala isso, está falando para os sacerdotes. Por que os sacerdotes? Porque na lei quem tinha a função de sacrificar o cordeiro eram os sacerdotes. Então, sem saber, mas dentro da soberania do nosso Deus, Pilatos estava dizendo para os sacerdotes: olha, vocês podem matar esse cordeiro, porque esse cordeiro, ele é inocente, ele é puro, ele não tem mancha, ele não tem defeito. Pode sacrificar o cordeiro. Então, no dia 10, Jesus entra em Jerusalém. É examinado durante 4 dias. E exatamente no dia 14, dia de Páscoa, Jesus vai morrer na cruz do Calvário, no dia 14, às 3 horas da tarde, no crepúsculo da tarde, o Cordeiro está sendo morto na Páscoa. Esse Cordeiro, cujo aquele que crê nele é coberto com o seu sangue, e não vai sofrer a ira de Deus quando ele voltar para trazer juízo sobre essa terra. Mas o mais interessante é que quando Jesus está na cruz, havia também 2 ladrões crucificados com Jesus. Mas para acelerar o processo da morte, os soldados então vão quebrar as pernas dos ladrões que estavam junto com Jesus. E eles então chegam e quebram a perna de um ladrão, do segundo ladrão. Mas quando chega na cruz de Cristo e vai quebrar a perna de Cristo, ele percebe que Jesus já estava morto. E aí, no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 36, diz assim: e isto aconteceu para que se cumprir as Escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Olha que interessante. Então no dia 10, Jesus entra em Jerusalém, assim como no dia 10 o Cordeiro Pascal era separado.
é examinado durante 4 dias, e Jesus vai ser examinado pelas autoridades religiosas e pelas autoridades civis. No dia 14, ao entardecer, ele morre na cruz do Calvário, assim como o Cordeiro da Páscoa morreria no dia 14, ao entardecer. Nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque o Cordeiro da Páscoa não foi quebrado. O osso dele não poderia ser quebrado. E sabe por que Deus utilizou todas essas coisas? Para que as pessoas então pudessem olhar para as Escrituras e ver que tudo isso estava se cumprindo no Cristo. E cresce no Cristo para que tivesse vida eterna. Entendesse que Ele é aquele que deveria vir ao mundo. O projeto que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo estava sendo consumado ali, naquele momento, na cruz do Calvário. Então, nós estamos vendo que Deus, Ele vai fazer um projeto de sacrificar o seu Filho. Vai criar todas as coisas através do sacrifício do seu Filho. Toda a criação só existe por causa dele. O preço que ele pagou na cruz foi para dar vida eterna? Foi. Mas também deu a todos o direito de existir. Então Deus, a partir desse momento, a partir da queda do homem, Ele vai usar todas as coisas como sombra, apontando para o dia em que Ele iria manifestar a cruz de Cristo. Em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus vai dizer: quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus nos convida a carregar também uma cruz. Não a cruz que ele carregou, mas também nós temos que carregar uma cruz. Mas, se nós perguntássemos para Jesus, naquele dia: e o Senhor, desde quando o Senhor carrega a sua cruz? Ele diria para nós: eu carrego a minha cruz desde antes da fundação do mundo. Mas no dia em que eu fincar no Calvário, tudo vai estar feito. Qual foi a última palavra de Jesus na cruz? Pai, está consumado, está feito, está pronto, está terminado. Está terminado, está pronto, está consumado o quê? Está consumado o projeto que nós, Pai e Filho, Deus, a Trindade, fez antes da fundação do mundo. Está agora completado na cruz do Calvário de Cristo. Por isso, o primeiro texto que nós lemos, ele vai dizer para nós assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É isso que Pedro está falando para a gente. Tudo isso aqui. O projeto foi conhecido antes da fundação do mundo, elaborado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos tempos, há quase 2000 anos atrás, por amor de nós. Manifestado. Veio à existência. O projeto se consumou na cruz. Então Deus vai utilizar o Antigo Testamento como sombras de coisas apontando para esse grande dia aqui. E você pode ter certeza de que tudo vai apontar para aqui. Então, o Antigo Testamento, ele traz para nós essas grandes verdades. Eu não sei se você sabia, mas mais de 90% das palavras usadas pelos apóstolos e por Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, não são de autoria deles. Eles vão citar os profetas, eles vão citar a lei, coisas que já estão no Antigo Testamento. Sabe por quê?
Porque o Novo Testamento é construído em cima do Velho. Você nunca vai conseguir entender o Novo Testamento se você não entender o Velho Testamento. Você nunca vai conseguir entender as realidades de Deus se não entender primeiro as sombras de Deus. E por último, eu gostaria de dizer para você que Deus vai utilizar então todas essas coisas como sombra para nos levar até Jesus no dia em que Ele iria consumar o seu projeto. E eu queria trazer uma palavra para você aqui para me finalizar. Eu gostaria de convidar você a fazer um compromisso com Jesus. Porque você é um projeto especial de Deus, você não é produto do acaso. Você é um projeto especial de Deus antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes de você crescer, antes de você pensar em ser gerado no ventre de sua mãe. Antes disso tudo acontecer, Deus providenciou Jesus para morrer na cruz do Calvário por você. Eu gostaria que você entendesse isso. E Ele tem utilizado desde os tempos antigos, usado as Escrituras para mostrar para nós que Jesus é o Cristo. Jesus é aquele que devia vir. Não há outro além de Cristo. Cristo é o único caminho que nos conduz a Deus. Ele morreu na cruz do Calvário, consumando um projeto que eles estabeleceram antes da fundação do mundo. Eu queria que você entendesse que a Bíblia ela é perfeita. Embora foi escrita por homens, 40 homens, que viveram em épocas totalmente diferentes uma da outra, mas nenhuma desses homens se contradiz. Nenhum homem, por mais inteligente que fosse, conseguiria escrever um livro tão perfeito como as Escrituras, de maneira que as Escrituras não se contradizem. O que nós precisamos é entender as Escrituras. E é isso que eu convido você a fazer a partir de agora. Busque estudar a palavra do Senhor. Então, nesse primeiro estudo, eu gostaria de deixar isso aqui para você. Deus projetou sacrificar Jesus. Ele vai usar todas as coisas para mostrar para nós sombras da realidade do que Ele ia fazer quando esse projeto viesse a ser consumado no Novo Testamento. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa ajudar você a compreender. E se você tiver alguma dúvida, se eu não fui claro o suficiente, e você quiser estudar a palavra de Deus, eu acho que com certeza a gente pode providenciar um jeito da gente estar estudando próximo, um do outro. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entender e que o Espírito Santo de Deus possa iluminar você. Mas lembre-se, Jesus é o único caminho que pode nos conduzir a Deus. Ele é o centro de todas as coisas. É Ele que está bancando a sua existência até agora. Deus abençoe você.